Tiveram início hoje as escavações arqueológicas no prédio onde funcionava o Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna, mais conhecido como DOI-CODE, em São Paulo. O DOI-CODE fazia parte da estrutura do Exército durante a ditadura militar e o prédio, localizado na zona sul de São Paulo, foi usado para a detenção de presos políticos. Acompanhe a reportagem de Hanna Rodrigues. Às 9 horas da manhã, o grupo responsável pelo trabalho de resgate da memória no prédio onde funcionava o antigo DOI-CODE já acompanhava as primeiras escavações. Essa primeira etapa é importante para entender as modificações que aconteceram na estrutura do prédio ao longo dos anos. Em seguida, a gente vai passar para a segunda fase, que é o que a gente está chamando de arqueologia forense, onde a gente vai trabalhar dentro do edifício, nos pisos e paredes. Então, a gente vai usar técnicas forenses para tentar fazer uma leitura do que pode ter acontecido nesse histórico, né, de evolução do uso do prédio. Então, a gente, por exemplo, tem por finalidade tentar localizar possíveis escritas das vítimas, porque muitos deles relatam para a gente que escreveram mensagens e gostariam muito que a gente recuperasse essas mensagens. Então, é uma das coisas. A gente não sabe, por exemplo, se a gente vai, com o uso de luzes forenses, se a gente vai localizar, por exemplo, sangue. Caso sejam localizados vestígios de sangue, a pesquisa vai verificar se existe preservação de DNA, ou seja, material genético. Mas ainda não estão previstos cruzamentos de dados para identificação. De toda forma, os elementos que forem encontrados no local são peças-chave para formar a memória sobre as violações de direitos cometidas pela ditadura. A memória é construída a partir de uma série de imagens, de elementos que disparan lembranzas. Entonces, estos objetos, estos vestigios que a gente pode encontrar, como por exemplo inscrições nas paredes, objetos utilizados no dia a dia do funcionamento do DOI-CODE, são muito importantes para precisamente estimular essa memória e, em certa medida, afiançar, consolidar uma sociedade muito mais democrática. O trabalho de pesquisa desenvolvido aqui serve para recuperar a memória e fortalecer a democracia. É um marco na história do Brasil. Essa pesquisa é bastante pioneira porque conseguimos aliar vários campos da arqueologia e da arquitetura para a pesquisa desse prédio, que nunca aconteceu no Brasil. E isso só foi possível graças ao financiamento do CNPq e da Unicamp. Estamos aqui com pesquisadores da UFMG, da Unicamp, da Unifesp e, sem dúvida, o que nós estamos produzindo aqui pode e servirá para o futuro memorial aqui no DOI-CODE e também atende às recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Então, a gente acredita que é só um primeiro passo para muito trabalho que a gente tem pela frente ainda. De amanhã até 14 de agosto, acontece uma série de debates e oficinas sobre os direitos humanos no local. Neste período, também estão abertas visitas guiadas. Quem tiver interesse de visitar o prédio, basta comparecer de segunda a sábado, das 10 horas às 11 horas no período da manhã e das 15 horas às 16 horas na parte da tarde. A recomendação é chegar com, no mínimo, 10 minutos de antecedência. Esse prédio ele teve uma funcionalidade no passado, que ele está sendo ressignificado em nosso presente, mas essa ideia de dar um sentido novo a esse prédio é para que coisas como a ditadura militar, regimes repressivos, não aconteçam mais. Então a gente pode dizer que todo esse trabalho ele tem um dever de memória. É a ideia de que as pessoas se apropriem dessa memória e se tornem engajadas e muito claras, conscientes do que elas querem para o futuro delas.